Bom dia, galera! Gente, vamos dar continuidade ao nosso tema 1 do módulo 3, tá? Nós estamos falando sobre seres vivos, então já falamos nas aulas passadas sobre bactérias e sobre os protistas. E hoje nós vamos falar de quê? Das plantas, que vocês já conhecem, que ano passado essa turma deu um show no seminário das plantas que curam, mas vamos revisar, não é mesmo? Vamos lá. Então, o que são plantas, né, gente? Organismos pluricelulares, ou seja, que tem mais de uma célula, que são eucarióticos, ou seja, as suas células possuem um núcleo delimitado por membrana, são autotróficos, porque realizam o próprio alimento graças ao processo de fotossíntese, se diferenciam das algas porque possuem órgãos e tecidos verdadeiros. Que órgãos são esses? Raízes, responsáveis por fixar a planta no substrato e por fazer absorção de água e sais minerais. O caule, que é responsável pelo transporte de substâncias. As folhas, que são responsáveis pelo processo de respiração, transpiração e principalmente de fotossíntese, além dos órgãos reprodutivos, como por exemplo as flores, os frutos e as sementes. Então, uma planta, digamos, completa, mangiosperma, ela vai ter raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, ok? Se tratando dos grupos das plantas, do mais primitivo ao mais derivado, nós vamos ter as briófitas, que vocês conhecem como limo, como musgo. São vegetais muito simples mesmo. Eles não possuem um raiz, caule e flor verdadeiro, tanto que é chamado, né, de rizóide, cauloide, filóide, essas partes deles. Eles precisam muito da água, principalmente para reprodução. São avasculares, ou seja, não tem os vasos condutores, não tem xilema, não tem floema. Mais um motivo por precisarem ficar perto da água, para que todos os seus processos ocorram através da difusão. Então, por não ter muitas estruturas, elas são muito pequenas, muito simples e vão viver aí nesses locais que tem presença de água, né? Locais úmidos e sombreados, ok? Acho que todo mundo já viu musgo, né, gente? As pteridófitas, né? Os anos foram passando, as plantas foram evoluindo e as pteridófitas, elas conseguiram alcançar o ambiente terrestre. E o que vai diferenciar ela dessa briófita, que precisa de um lugar mais úmido, que depende muito de água, é a presença de vasos condutores. Então, ela já vai ter um sistema ali capaz de levar e trazer substâncias ao longo da planta. Ela ainda vai viver em lugares úmidos e sombreados, certo, gente? Mas ela não vai ter flor, não vai ter fruto e não vai ter semente, tá? Então, ela é um pouco mais complexa do que as briófitas, né? Porque elas têm esses vasos condutores. Um exemplo delas são as samambaias, um exemplo de pteridófita. Vamos aqui na página 9. Gente, a Pro tá meio correndo, falando rápido, porque isso aqui vocês viram bem detalhado no ano passado, né? Tanto que eu falei no início que nós fizemos o seminário. Então, qualquer coisa, né? Na verdade, eu aconselho até que vocês peguem o livro do ano passado e deem uma lida também, tá bom? Além desse de vocês. Bom, e aí chegou as gimnospermas, que elas são plantas bem maiores do que as pteridófitas. Elas vão continuar tendo os vasos condutores que as pteridófitas têm, porém elas vão ganhar mais uma coisa. Observe que o processo evolutivo é você ter o que o outro grupo tem
e você adquire algo mais novo, uma adaptação mais nova, você consegue ter uma vantagem, certo? Então, as gimnospermas, elas vão ter os vasos condutores, mas elas vão ter o chamado sementes nuas. Sementes nuas é porque elas não têm fruto para guardar a semente dentro. Um exemplo é o pinhão, né? Os pinheiros, eles produzem o pinhão e o pinhão ele já é essa semente ali que é jogada, né, para o ambiente. Então, elas não vão ter flor e não vão ter fruto. Porém, ela é uma árvore de grande porte. Geralmente a gente encontra ela em regiões de clima frio ou temperado, certo, gente? E logo depois vem as angiospermas, que são as que vocês conhecem mais. Essas plantas, elas vão ter os vasos condutores, como as pteridófitas, vão ter as sementes, como as gimnospermas, só que aqui aparece mais algumas estruturas, que é a presença do órgão reprodutivo, que é a flor, e a presença do fruto, que é o que vai proteger essa semente. E essas angiospermas, você pode encontrar ela em vários lugares, no ambiente terrestre, no ambiente aquático, até em ambientes mais secos, como por exemplo locais desérticos. Um exemplo é o cacto. Nós também temos o exemplo do aguapé, que é uma planta aquática, as roseiras, que são alguns arbustos, ou arbóreas, como por exemplo o jatobá. Então essas plantas elas são mais complexas, né? São mais completas, elas têm essa vantagem aí em relação às outras. Tá? Então a mangueira, a macieira, cajueiro, tudo isso vai ser exemplo de angiosperma. Aproveitando para a gente fechar, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui dos fungos, que são organismos eucarióticos. Diferente das plantas, eles são heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento. Podem aparecer tanto na forma uni ou pluricelular. Um exemplo unicelular, a gente pode citar as leveduras, e pluricelular, os cogumelos. Eles têm células que ficam bem agrupadinhas, que vão formar os fragmentos chamados de hifas. É como se fossem os fiozinhos. A parte dos fios chamam as hifas e o conjunto dessas hifas nós vamos chamar de micélio, tá, gente? Então, a parte visível dos fungos é justamente esse micélio, esse corpo que fica para fora. E as hifas, elas podem ser microscópicas e ela percorre todo o corpo do fungo. Então, por exemplo, quando a gente vê um mamão embolorado, aquela parte do bolor que a gente vê por fora, aquilo ali é o corpo do fungo, como fosse um micélio. Mas as hifas já estão no fruto todo, porque elas vão meio que se enraizando e são microscópicas. Então, na verdade, o fungo já tomou conta de todo o mamão, tá bom? Já estudamos fungos também no ano passado, bem detalhado, e aí a Pro está só explicando para vocês o que é, para que a gente possa entrar em animais invertebrados na próxima semana. Vamos ver o vídeo da característica dos fungos. São conhecidas aproximadamente 100.000 espécies de fungos, entre organismos unicelulares, como as leveduras, e organismos pluricelulares, como os cogumelos. Os fungos são eucariontes e apresentam parede celular externa à membrana plasmática, o que os torna mais resistentes ao meio e garante maior rigidez à estrutura de suas células. Nos fungos pluricelulares, as células agrupam-se em filamentos chamados hifas. O conjunto de hifas é denominado micélio. Durante a reprodução, envolvem uma estrutura geralmente temporária ou cogumelo. Nessas estruturas, ocorre a produção de esporos, células reprodutivas que, depois de serem dispersadas, germinam e dão origem a novas hifas. As hifas, então, formam um novo micélio que pode se desenvolver em outros cogumelos, completando o ciclo.
Os fungos são heterótrofos, ou seja, não produzem o próprio alimento. Para se nutrir, eles envolvem os alimentos com as hifas que liberam substâncias para digeri-los. Depois de digerido, o alimento é absorvido pelas células do micélio. Ao se alimentarem, as diferentes espécies de fungos assumem papéis específicos na natureza. Entre elas, os saprófagos, por exemplo, atuam como decompositores, transformando a matéria orgânica presente nos organismos. A decomposição é fundamental para a manutenção de todos os ecossistemas da Terra, pois permite a reciclagem de nutrientes e impede o acúmulo de organismos mortos e resíduos. Bom, gente, então nós assistimos, né, o vídeo sobre a característica dos fungos. Agora vocês vão ler o material de apoio que eu deixei no roteiro de vocês e fazer as atividades, tá certo? Em caso de dúvida do conteúdo ou da atividade que eu deixei no formulário, vocês podem tirar comigo no momento online às 9 horas, tá certo? Então, gente, com alguma dúvida. Tem também uns vídeos meus sobre plantas que eu fiz para o Fundamental 1 no canal do YouTube. Então, caso alguém queira ver um pouquinho mais sobre flor, folha, fruto, de uma forma um pouquinho mais detalhada, é só procurar lá no canal, tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado um pouco dessa revisão de plantas e de fungos, né? Que é um conteúdo que nós debatemos bastante no 7º ano. Então, espero que vocês tenham recordado, que vocês tenham aprendido alguma coisa que não tenha aprendido no ano passado, né? E tenha reforçado. Então, gente, a gente se vê daqui a pouquinho no nosso momento online, tá bom?